Bom, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos ouvindo. E é sempre bom a gente falar sobre cultura de paz e educação. Eu trouxe alguns tópicos para que a gente estimulasse a nossa reflexão. Então, eu vou falar sobre alguns tópicos, não tenho a menor pretensão de trazer verdades absolutas, mas estímulos para essa nossa reflexão, para ver se a gente consegue construir alguma coisa mais aprimorada em relação à educação e a relação da educação com a cultura de paz. Então, só para dar um contexto, eu vou falar um pouquinho da minha caminhada enquanto pessoa e enquanto profissional da saúde e da educação, porque o profissional de educação física é considerado legalmente um profissional da saúde e da educação. Então, eu gosto de denominar o psicomotricista especialista dentro da área de educação física como professor terapeuta. E também fiz arte-terapia, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, terapia junguiana. Então nós temos aí uma perspectiva teórica da psicologia analítica do Carl Gustav Jung. E também, principalmente, do Jung e da Maria Montessori com sua pedagogia científica. Então eu comecei o meu trabalho em 1995 com a educação numa comunidade de alta vulnerabilidade social, numa ONG. Eu acho isso importante dizer porque eu mesmo na época não me dei conta das diferenças que de um professor que se insere no sistema de ensino tradicional, então ele vai viver dentro dessa cultura, e o caminho que eu acabei percorrendo, que é através de uma organização não governamental. Então, são culturas diferentes. Eu comecei essa instituição, chama-se ainda, né? Casa de Jesus. Então, é interessante porque nós tivemos sempre como referência o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, para nós, é um código de ética. É como agir, como intervir no mundo, que leva em consideração a espiritualidade, leva a Deus em consideração e a cultura de paz. A cultura de paz, ela foi inspirada em algumas filosofias indianas, alguns autores, mas o principal foi o Evangelho de Jesus. Principalmente naquela passagem que diz assim: quando bater numa face, ofereça a outra. Penso que uma das questões que ela traz nessa passagem é para a gente não revidar a violência com violência. Então, a partir do Evangelho que surge essa cultura de paz, que é muito interessante, né? Pelo menos eu acho, né? Eu comecei esse trabalho lá como professor, virei coordenador do projeto em pouco tempo, e eu tive um apoio da espiritualidade desde essa época. Eu estava aqui pensativo se eu iria comentar alguma coisa a esse respeito, porque como a minha fala sempre ou até hoje, num ambiente acadêmico, num ambiente científico, essas coisas que eu estou falando aqui, normalmente eu não falaria, porque não se tem ouvidos para ouvir no ambiente científico, pelo menos até hoje, quando você fala muito de amor, de espiritualidade, né? Se você falar de Jesus, é interpretado como alguma coisa de religião, é interpretado como uma teologia, assuntos que não pertencem ao campo de estudo, de pesquisa e de movimento da ciência.
Então isso é posto de lado. Então eu estou falando aqui pela primeira vez sobre essas perspectivas mais espirituais. Nessa época que eu comecei a trabalhar nesse projeto, eu tive uma assessoria muito forte da espiritualidade. Eu não conhecia nada dessas coisas. E eu comecei a ter algumas experiências e orientações diretas da espiritualidade. Então nós começamos ali, num ambiente que a gente lidava com alunos que vinham de uma comunidade de alta vulnerabilidade social, onde existia muita violência, violência de todos os tipos, física, com mortes, com tiros, com drogas, com agressões verbais. A próprio ambiente era muito agressivo pela sua precariedade, faltando saneamento básico, faltando alimentação, moradia adequada. Então, vira e mexe tinha intervenções policiais, porque lá tinha distribuição de drogas, essas coisas. Então, sempre havia esse confronto com a polícia e a polícia com os traficantes. Então, o ambiente era um ambiente que pairava uma violência muito forte. Então, foi nesse ambiente que eu comecei a conviver com esses alunos, com essas pessoas. E ali comecei a ter algumas orientações, porque academicamente você tem uma maneira que você aprende a lidar com os alunos. E lá eu estava num ambiente totalmente diferente, que aquelas regras não valiam. Só para ter uma ideia, assim, para a gente ter uma referência da prática, eu dava aula no pátio de uma escola, que era uma escola de classe média alta, e na quadra não tinha grade, tinha assim, uma rampa de grama muito bem feita, muito bonita, mas não tinha nada que impedisse o aluno de ir embora. E quando eu propunha alguma coisa para o aluno que ele não gostava, ele subia o gramado e ia embora. Então, esse simples detalhe começou a me chamar a atenção do que nós vamos propor para os alunos. Eu tenho que propor atividades que eles gostem, que eles sintam prazer em fazer, porque se ele não gostar, ele sobe a rampa e vai embora. Que isso não acontece na sala de aula tradicional, na escola tradicional. O aluno está lá, dentro daquele espaço, ele não pode sair. Então, ele é obrigado a aceitar. Então, de certa forma, o professor e o sistema fica mais confortável em impor aquilo que ele deseja. Coisa que não acontecia comigo. Então, eu comecei a querer apresentar coisas que fazia parte da nossa proposta, mas ao mesmo tempo que fosse bem aceito pelos alunos. Então daí eu preciso conhecer o aluno. Olha só que interessante. Eu preciso conhecer cada um deles, individualmente, profundamente. Eu começo a querer conhecê-lo a partir da convivência que eu tenho com ele. E daí, a partir dessa convivência, eu fico observando. Eu quero observar um por um. Eu quero saber que alma que está habitando aquele corpo. Quem é aquele indivíduo nas suas dificuldades, nos seus potenciais, nas suas necessidades momentâneas, nas suas necessidades existenciais. Qual é a sua teleologia? Qual a finalidade? Poderia dizer assim, qual a missão? Qual a programação que tem aquela alma nesse mundo? E eu usar isso em consideração para ajudá-lo a cumprir o seu papel, a sua missão. Então são questões que foram levantadas por essa simples coisinha aí da rampa de grama, que eu não teria se eu estivesse dentro de uma escola com muros trancados e ninguém sai, ninguém entra e pronto. Então, é um contexto todo fora
a instituição ser cristã, a instituição é ainda espírita. Então, o fato de ser espírita fazia com que nós tivéssemos liberdade de falar sobre outros assuntos, sobre assuntos de um viés espiritual que nós não teríamos oportunidade de conversar em outros ambientes, que também religiosos, também cristãos, mas a gente não tinha campo para falar daqueles determinados assuntos. Gente, eu estou falando coisa que eu nunca falei antes aqui. Mas olha só que interessante, porque é um contexto, imaginem questões cognitivas, as conexões que a gente faz e nós vamos se desenvolvendo enquanto professor, enquanto profissional, na medida que a gente tem um campo de conexões amplo para se fazer. Então, se eu tenho uma perspectiva espiritual de tal situação, eu levo em consideração a teleologia daquele aluno. Qual seria a missão dele na vida? Eu começo a observar coisas que eu não teria a oportunidade de observar se eu estivesse em outro ambiente, de uma escola tradicional, por exemplo. E passou um tempo. Antes disso, a gente também nessa caminhada, você veja, as coisas começaram simples. A espiritualidade me chamou a atenção o seguinte. Evidentemente, nós acabávamos, via de regra, fazendo jogo de futebol. Porque era o que eles queriam. E a gente começou com o jogo de futebol, começou colocando outras coisas, outras atividades e foram ampliando. Como que eu vou separar os times? Como normalmente se separa os times? Tira para o ímpar, o melhor de um time com o melhor do outro, e monta-se o time, e aquele aluno que não sabe jogar nada, fica sempre por último, lá esperando ser escolhido. Para mim isso era tão natural, tão comum. Eu sempre joguei bola, sempre foi assim. Mas a espiritualidade me chamou a atenção. Olha, nós não temos um outro jeito de separar os times sem gerar um constrangimento naquele indivíduo? Então, são detalhes, que somados com outro detalhe, com outro detalhe, com outro detalhe, com o jeito de fazer, com o jeito de agir, com o jeito de olhar para aquele indivíduo. As coisas que eu levo em consideração na minha percepção do outro. E a partir da minha própria experiência no campo espiritual. Então eu comecei a ter experiências que eu não tinha antes. E eu falei, e a gente aprende muito. Por exemplo, teve uma época que eu tinha muita experiência de, comumente se chama, sair fora do corpo. Projeção astral, desdobramento, são nomes. O fato é que eu me via com a consciência que eu estou agora, só que fora do corpo. Eu tinha essas experiências e nesse mundo tinha outros ambientes, outras pessoas, tinha interações. Então, ninguém precisou explicar para mim, ipsis literis, o que estava acontecendo. Mas pela própria vivência, isso aí mudou a minha perspectiva. A principal, diria, que foi que eu perdi o medo de morrer. Porque eu tenho certeza absoluta que você não precisa desse corpo para estar vivo. Então, a própria experiência espiritual, juntando com esse campo de ensino e aprendizagem, de fomento da educação, que era numa ONG, com todo esse grupo que vivia num espaço social de muita violência, foi construindo um cenário difícil, desafiador e ao mesmo tempo muito rico. Então muitas coisas
que normalmente se faria se estivesse numa escola, ali nós tínhamos que criar outro jeito de lidar com esses alunos. Havia outras necessidades, havia questões psicológicas, questões espirituais, questões materiais, questões de adequação ao mundo. Então, uma série de questões que nós fomos lidando todas elas ao mesmo tempo e criando, desenvolvendo uma visão, poderia dizer assim, mais ampliada do que o tradicional. Certa vez, eu tive um sonho. Eu estava dando aula nesse projeto, eu virei coordenador do projeto. O projeto nunca cresceu tanto. Na época, nós tínhamos 45 voluntários trabalhando e 350 crianças. Porque o projeto foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho que no sonho, eu estava observando uma criança virar cambalhota. E eu que tinha ensinado, e eu estava todo orgulhoso daquela criança virando cambalhota, no sonho. A hora que ela acabou de virar cambalhota, ela olhou para mim, e o rosto dela fez assim, se transformou numa criança que na época eu chamava de mongoloide. E eu acordei muito nervoso desse sonho. Eu acordei de sonhando, eu me vi sentado na cama, eu bati firme na cama. Falei, não vou trabalhar com gente doente. Educação física é para gente saudável. Sabe aquele que sabe o que está falando? Eu sei que a partir desse sonho, eu andava na rua, eu só via pessoas com deficiência. Um com uma canadense ali, outra com uma bengala, outro com cadeira de rodas, outro diferente. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Até que chegou uma pessoa da escola e falou assim, olha, vai ter uma reunião quarta-feira lá, é bom você ir. Eu falei, mas que assunto que é? É da sua área lá. Fui lá, né? Fui lá na reunião, a hora que eu chego lá era sobre pessoas com deficiência. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver com isso. Para resumir a história, passou 3 meses, eu entrei no CIAD, Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente, da PUC de Campinas, instituído pela nossa querida professora Mari. E eu comecei esse trabalho aí com pessoas com necessidades educacionais especiais, pessoas com deficiência. A nomenclatura aí não importa muito nesse momento, mas são pessoas que estão no estado mais fragilizado. Pessoas que eu nem imaginava que existiam. E daí, essa experiência com as pessoas com deficiência e com doenças mentais também, com síndromes, autismo, síndrome de Down e uma série de pessoas que se apresentavam, que se manifestavam de forma diferente do entre aspas, normal. Ali tem uma palavra-chave que nós precisamos guardar bem para a nossa reflexão, que é atenção aos detalhes. A palavra-chave é detalhes. Porque ficou muito claro para mim ali que cada detalhe é extremamente importante. De que detalhe que eu estou falando? Da percepção do outro, do querer enxergar quem habita aquele corpo, pensar nas suas características positivas, nas suas características que precisam ser melhoradas, o que é diferença, o que é deficiência, o que é doença, fazer essa diferenciação e na intervenção o detalhe se torna extremamente importante, porque nós temos uma comunicação verbal, uma comunicação não verbal, que é através da nossa expressão corporal, dos nossos gestos, da nossa expressão facial. E uma coisa que não era, e nem sei ainda
o quanto se leva em consideração isso, a nossa expressão inconsciente, a nossa atmosfera psíquica, que nós envolvemos o nosso aluno, dependendo do estado que eu estou ali, eu vou estar influenciando o meu aluno. Então, eu começo a levar isso em consideração, eu começo a me preocupar em ficar bem para poder ajudar o meu aluno no seu próprio desenvolvimento. Então, não é só dar aula, eu preciso investir em mim mesmo, se eu quiser que o meu aluno tenha sucesso. O maior sucesso possível, dentro de um contexto, o que eu posso fazer de melhor por aquele aluno. Então os detalhes são muito importantes. Hoje eu estava ouvindo falar sobre nanotecnologia. Eu fiz uma analogia na hora com isso que eu estou falando agora. É uma nanotecnologia, é uma coisa, um detalhezinho. Um pensamento seu, na sua relação professor-aluno, muitas vezes nós estamos numa quadra, numa piscina, junto à natureza, ou numa sala, e ninguém está vendo, entre aspas. Mas aquele pensamento que eu tive naquele momento pode fazer toda a diferença no desencadear de um processo pedagógico, terapêutico, que vai trazer grandes benefícios para aquele indivíduo, ou não, dependendo do que, da qualidade desse pensamento. Então os detalhes são importantes, a gente começa a levar em consideração essas coisas. A nossa principal inspiração teórica é o Carl Gustav Jung, com sua psicologia analítica, e a pedagogia científica da nossa querida Maria Montessori. Os dois são empíricos. Eu também sou empírico. Então, nós começamos com a mão na massa, na prática, e fomos teorizando a prática. Nós fomos organizando um método. Olha, eu peço desculpa humildemente aí, porque me coloquei sem querer no mesmo padrão do Jung e da Maria Montessori, mas é assim que aconteceu. A gente foi desenvolvendo um método. O Jung desenvolveu um método de análise psicoterapêutico com os seus pacientes, que ele deu o nome de psicologia analítica. E a Maria Montessori desenvolveu o método Montessori com os seus alunos. Inclusive a Maria Montessori também era médica. E a Maria Montessori uma vez chegou a uma conclusão que muito interessante, que deram uma sala de hospital para ela cuidar das crianças que eram tidas doentes mentais. E ela chegou à conclusão seguinte, corajosa, como todas essas mulheres que vieram fazer diferença no mundo, ela falou assim: essas pessoas não precisam de tratamento, elas precisam de educação. Educação terapêutica, eu complementaria. Então ela criou o método dela, o método Montessori. E o Jung criou o método dele de psicoterapia, que inclusive envolve a arte-terapia. Então, nesse processo que eu vivenciei, e hoje eu olho para trás e vejo esse processo, poderia dizer que ele foi feito de muito estudo, prática e reflexão. Porque é assim também que nós formamos os nossos professores. Nós precisamos de estudo, de prática e reflexão. Se nós não tivermos um desses três, na minha humilde opinião, nós ficamos faltando alguma coisa. Porque o que acontece? Você estuda, você tem a prática. Daí você fala,
Isso aqui que eu estudei, eu me lembro, eu me lembro uma vez que a professora Mari, que eu citei aqui, toda entusiasmada, uma vez me chamou lá na frente de uma classe e falou assim, fala do seu trabalho com os autistas. E eu falei, gente, vocês não têm noção, sabe tudo que a gente lê nos livros? Não funciona nada na prática, é diferente. Mas eu falei assim, uma boa. A professora Mari morreu de rir. Mas assim, você, na prática, aquilo que você estuda, você vai perceber o que faz sentido, o que não faz sentido. Por quê? Porque cada um tem um contexto. Só de a gente colocar dentro dessa sopa de conhecimento o tempero da espiritualidade, já muda um monte de coisa. Se eu não levo em consideração nada da espiritualidade, eu vejo de forma diferente. A minha atuação vai ser diferente. Então, eu consigo ver hoje, num texto científico, o que ele está levando em consideração. Então, a gente tem a prática, então a gente vai fazer essa comparação. E depois a reflexão, onde a gente vai digerir isso. Então, a gente tem toda aquela teoria, que é importantíssima a gente estudar. A gente tem a prática, que é importantíssima, porque cada prática, cada aluno que nós atendemos, ele vai servir de background, não me veio o nome melhor, ele vai servir de uma experiência, de um conhecimento vivido, para você atender o próximo, porque a gente vai assim. É assim que a gente vai se desenvolvendo. Existia uma teoria antigamente que a gente pensava, e tudo bem, porque é assim mesmo que as coisas vão caminhando, que o aprendizado era linear. Então é uma reta que vai subindo com o tempo. Agora, com Jung e com todas as experiências, nós percebemos o seguinte, que o desenvolvimento não é linear. Ele é em ciclos, em espiral. A espiral vai se abrindo, ela vai se ampliando. Ela vai se ampliando tanto em profundidade como em abrangência. Tanto na vertical como na horizontal. Então, por exemplo, nós podemos verificar na nossa própria vida que nós passamos por situações bem parecidas com que nós já passamos antes. Só que agora a gente tem mais experiência. Agora a gente vai passar aquela mesma experiência com outro conhecimento, com outra sabedoria, com outra percepção, e a gente vai tomar atitudes diferentes, inclusive conosco mesmo. Então a gente vai ampliando. E uma coisa interessante nesses ciclos em espiral, quando a gente fala numa espiral, a gente imagina uma linha assim, né? Como se fosse uma mola que vai se ampliando. Mas essa linha, ela não é uma linha única. A gente não desenvolve, essa linha é feita de um monte de outras linhas. O Jung fala que as funções psíquicas primárias é o sentimento, o pensamento, a sensação e a intuição. Só nesse aspecto aí nós teríamos 4 linhas fazendo essa espiral. Só que elas não se desenvolvem todas iguais. Uma se desenvolve mais que a outra. Então, por exemplo, uma pessoa que desenvolveu o pensamento pode ficar com uma outra função menos desenvolvida, que seja o sentimento. E em algum momento elas vão se encontrando e esse desenvolvimento vai tornando mais consistente. Mas nós temos tantas outras funções psíquicas que a gente conhece e outras que nós não conhecemos. Então nós temos a criatividade, temos o processo cognitivo, temos a memória, temos a concentração, temos isso e aquilo outro, né? Então a gente vai desenvolvendo todas essas linhas. Então a gente pode encontrar, agora acabei de me lembrar, né? Eu fico até esperto assim com essas coisas que parecem na cabeça da gente, assim, né? Do nada. Eu me lembrei de uma experiência que eu tive, porque eu me achava assim inteligente
eu tinha estudo, e eu atendia mães muito simples. E as mães vinham pedir orientação para o professor. E daí eu fazia o que eu achava melhor, né? Mas daí a espiritualidade me disse uma coisa. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas o conteúdo é esse. Que de repente aquela mãe lá está anos-luz na minha frente, numa questão, por exemplo, de compaixão, de ser mãe, nessa energia feminina, e eu na minha arrogância achando que eu era, né? Por quê? Porque esse desenvolvimento, ele é inspiral. Então, pode ser que uma linhazinha ali, falando metaforicamente, evidentemente, ela pode estar lá em cima. A minha da intelectual, né, no exemplo que eu estou dando, poderia ser até um pouquinho maior que dessa mãe. Mas na outro lado, ela está lá, nossa, muita luz. Então eu baixei minha bola e comecei a observar mais as mães. Nossa, o que eu aprendi com as mães? E o que eu respeito as mães? E o que eu reverencio as mães? Principalmente as mães com alunos com necessidades especiais. É uma coisa... a gente vai aprendendo, né? Então, a gente precisa ter estudo, prática e reflexão. Então, a gente fazia isso com os nossos professores de forma sistemática. Então, aí os nossos professores foram crescendo. E o depoimento dos nossos professores, ele fala assim, nossa, depois que eu comecei aqui, eu cresci muito como pessoa. Eu fiquei mais sensível, fiquei mais humano. Então, eu fui organizando um método com todas essas informações, com todas essas intuições, com todas essas orientações, com todo estudo, tal, que não sei o quê. A gente foi organizando um método. O Jung organizou o dele, a Maria Montessori organizou o dela. Nós acabamos organizando o nosso método psicomotor. Psicomotricidade envolve o movimento. Movimento do quê? Movimento corporal? Sim, movimento corporal. Mas psico, vem de psique, de alma. Envolve o movimento da alma. Então o indivíduo como um todo se movimentando. Que movimento de alma que nós estamos falando? Conteúdos vão se deslocando, eles vão tendo entrechoques, eles vão se reagrupando. O que está lá embaixo, de repente vem para cima, vem mais próximo da consciência, alguns vêm para a consciência para serem reelaborados e assimilados, integrados à psique. Daí eu me fico mais forte, mais integral, mais consciente de mim mesmo. Então, existe toda uma movimentação que essa movimentação psíquica, ela é fomentada pelo que é mais visível para a gente, pelo movimento corporal. Se a gente olhar para o movimento corporal como uma energia se movimentando, acho que fica mais fácil imaginar que a alma se movimenta também, é uma energia que está se movimentando em outra dimensão, em outra faixa de frequência, mas é movimento também. Então a psicomotricidade é o movimento do indivíduo de forma integral, que nós intervimos no indivíduo, promovendo o movimento corporal para ajudá-lo no seu desenvolvimento, porque é ele mesmo que vai se desenvolver. Mas nós vamos fazer uma prescrição de tal forma que nós vamos ajudá-lo na teleologia dele a potencializar os seus aspectos positivos, a transformar os aspectos negativos no sentido de assimilar, integrar,
isso dele, através da psicomotricidade. Então, a gente acabou organizando um método psicomotor. Aristóteles tem uma frase que fala assim: a arte imita a vida. Eu poderia parafrasear Aristóteles dizendo assim: educação imita a vida. Então, se a gente olhar para a vida como ela tem um movimento que leva todos os seres ao seu desenvolvimento, e aí eu me lembro de que me falaram lá atrás que nós preferíamos a palavra desenvolvimento do que evolução. Porque evolução pode nos remeter à questão daquela linha, daquela evolução linear. E a palavra desenvolvimento, a gente parte de um princípio que existe um arquétipo, que nós vamos desenvolvendo esse arquétipo através da experiência. Olha que bacana. Então, a educação imitando a vida. Se a vida faz isso com todos os seres, nós estamos no meio disso. Nós não somos o cara. Nós estamos no meio. Eu me lembro assim, uma época eu tive uma oportunidade de trabalhar numa indústria, e nessa indústria ela fabricava tratores. E uma pessoa ficou de fazer o inventário dos tratores que estavam no estacionamento. E tinha, vamos falar o número assim, tinha 100 tratores no estacionamento. Pelas contas lá era para ter 100, mas tinha lá 99. O cara contava e chegava com 99 e falou: tá faltando um trator, mas o trator não é um parafuso, né? É uma coisa enorme, né? Como que tá faltando um trator? Não é possível. Faz de novo. Ele ia lá, voltava, 99. Eu falei: não é possível, vamos lá, João. Foi uma turma junto com ele. O que ele fazia? Ele subia no trator e ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esquecia de contar o trator que ele estava em cima. E nós fazemos a mesma coisa. Nós estamos dentro de um sistema, mas a gente olha para fora e esquece que a gente está dentro. Então, nós também estamos nos desenvolvendo dentro desse movimento do universo. Então, quando Aristóteles fala a arte imita a vida, a educação, existe até uma questão se a educação é ciência ou arte. Então, poderia dizer que a educação arte imita a vida. Então, a partir disso, nós fomos organizando aí o nosso método psicomotor. Eu acho, quanto tempo nós temos mais? Já são, nossa senhora, o tempo voou. Pode seguir, professor. E a gente tem mais ou menos uns 20 minutos aí. Eu não saí nem da... Eu estou aqui com 4 folhas e eu não saí daqui ainda. Mas vamos lá. Eu vou dar uma andada aqui, porque essa primeira parte é bastante importante para a gente criar esse contexto. Penso eu, né? Então a vida tem uma finalidade, uma teleologia, promover o desenvolvimento de todos os seres, de todos os mundos, de todos os universos. Então qual é o objetivo do nosso método educacional? Qual é o objetivo que nós acreditamos que a educação deve ter? E agora eu vou dar mais ênfase à educação formal, porque nós temos a educação formal, a educação não formal feita pelas ONGs, por exemplo, pelas igrejas, pelas empresas, e temos a educação informal, aquela que é espontaneamente na vida. Você anda por aí, vê as coisas e vai aprendendo pelo exemplo. Então, a educação formal, o objetivo seria promover o desenvolvimento integral do indivíduo. O Jung fala de individuação. Então, nós usamos como sinônimo promover a individuação ou o desenvolvimento integral do indivíduo. Nós, os sistemas seres humanos, contemos e somos contidos por sistemas maiores e menores. Então o ser humano ele tem sistemas menores, mas também tem sistemas maiores que englobam. Então é um sistema dentro de outro,
é um sistema semiaberto que interage, que está o tempo todo intervindo e sofrendo influências, influenciando e sofrendo influências do mundo externo e do mundo interno. O Jung chama de unus mundus, que é todos os mundos, um mundo só, a totalidade, a unidade. Poderia chamar de Deus. Então, a visão de mundo, nós normalmente, historicamente, nós partimos de uma visão de mundo mecanicista, onde as partes são separadas e não interagem. Para uma visão de mundo sistêmica, dos sistemas, que também é chamada de ecológica, de holística, e o paradigma holográfico, eu acho que nos ajuda bastante também. Eu vou dar uma corridinha agora. E para haver o desenvolvimento, o que é preciso? Paz e amor. Aí que entra a cultura de paz. Então, como que nós podemos falar de educação em desenvolvimento integral do aluno se a gente não considera a paz e o amor? A gente fala a cultura de paz, mas poderíamos falar que paz e amor são irmãos inseparáveis. É lógico que nós estamos falando aqui numa linguagem, a nossa linguagem é mecanicista. Então, nós não podemos esquecer da totalidade, não podemos esquecer de Deus nunca nisso. Porque nós estamos dentro de Deus, né? Vamos chamar assim. Então, quem seria esse indivíduo? Esse indivíduo, ele, se a gente imaginar círculos circuncêntricos, nós poderíamos dizer assim que na periferia desse ciclo nós teríamos o corpo, depois o ego, que é a nossa janelinha da consciência, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, o self, que poderia chamar de eu sou, o ego poderia chamar de eu estou, que cuida das coisas do cotidiano, o que eu vou comer, a palestra que eu vou dar hoje, etc e tal, coisas do dia a dia. O eu estou. E o eu sou, o self, ele cuida de coisas existenciais. Ele está preocupado se aquela coisa que eu estou fazendo, se aquela aula que eu estou dando ali vai fazer com que todos se desenvolvam. Se eu, enquanto indivíduo, estou me desenvolvendo. E o centro seria o Deus transcendente, nessa estrutura psíquica do indivíduo integral. Então o centro, o Jung fala muito humildemente e muito sabiamente que nada podemos falar desse centro, que esse centro é incognoscível. Eu vejo assim, quem gosta de falar de Deus, o que Deus faz, o que Deus não faz, são mais os teólogos, né? Então, acabamos limitando Deus, né? Deus pode fazer isso? Não, Deus não faz assim, Deus faz daquele outro jeito. Então, o que o Jung fala é que desse centro aí, ele é incognoscível, a gente não consegue nem compreender o que é isso, então é o centro e pronto, não vamos falar mais do que isso. O self é a parte nossa que está mais integrada com Deus. Algumas culturas chamam Deus de Brahman e o self de Atman, que seria essa parte do indivíduo que está ali mais íntima de Deus, que seria o eu sou, né? Bom, então, para terminar, eu vou fazer aqui meio que um bate-bola para ir rapidinho. Eu fiz assim, para a gente pensar uma coluna, cultura de violência, outra coluna, cultura de paz, para falar sobre alguns aspectos da educação formal que seriam mais caracterizados
como cultura de violência ou como cultura de paz. Então, na educação infantil, por exemplo, o jeito que ela é praticada, nós acabamos fortalecendo o ego. Nós temos nós lidamos com as crianças pequenas, nós não damos liberdade de expressão, porque nós ficamos corrigindo erros. Isso pode, isso não pode, isso pode, não faz isso, não faz aquilo. Então, a pessoa não tem liberdade de expressão, ela já não se desenvolve, ela já é enquadrada, ela é reprimida. Então, fortalece o ego, enquanto que numa cultura de paz, onde a gente está visando o desenvolvimento integral do indivíduo, aí é aquele corpo que está se desenvolvendo, é aquela alma que está se adaptando ao mundo, ela acabou de chegar aqui. Como é que funciona esse planeta? Como é que funciona esse mundo? Quais são as regras? Ela está começando a aprender. E ela vem com uma personalidade. Então, se a gente olhar para aquela criança e ver que nela tem uma alma, eu quero saber quem é essa alma, eu vou deixar ela ter liberdade de expressão. Então eu vou deixar ela expressar. Eu não vou querer que ela faça do jeito que eu acho o melhor. Eu dou oportunidade para que ela se expresse, né? Então, nessa questão, o Jung fala muito de desenvolvimento da personalidade, que a função do professor, tem esse livrinho aqui, ó, muito bacana, Desenvolvimento da Personalidade do Jung, que é a função da escola infantil, da escola, das primeiras séries, deveria ser principalmente desenvolver a personalidade da criança. Desenvolver, não reprimir, não sufocar, né? Outro tópico que teria assim na cultura de violência seria a competição. A escola é permeada de competição. E a competição para tirar nota boa, competição para ser o melhor que o outro, competição para passar de ano, é competição o tempo todo. Então, a competição começa assim, eu quero ser o melhor. Daí eu começo a competir contra o outro. Então a escola, ela acaba ela acaba induzindo que um vá contra o outro. Onde numa cultura de paz, essa escola viveria na cooperação. Então é muito interessante, porque, por exemplo, uma situação simples. Eu com meus alunos, com uma redinha e com umas raquetes de badminton, que é aquele joguinho que tem uma petequinha, né? Você vai, pá. Bem gostoso. Então a criançada adora. Daí o que eles fazem? Ele pega, pá, para marcar o ponto, porque ele está jogando contra o outro. Daí nós chegamos e falamos assim, olha, vamos fazer diferente? Vamos fazer um rally? Como assim, professor? Olha aqui, ó. A gente vai contar, ó. 1, daí você rebate 2, eu rebato 3. Vamos ver quanto a gente consegue. A gente vai até 10. Ah, vamos tentar agora até 15. Então vamos lá. Daí de um contra o outro, nós passamos a jogar com o outro. Então eu não quero jogar longe para que ele não consiga rebater. Eu quero jogar de um jeito que fique bom para ele. Então eu vou observar o outro, olha, não vou jogar desse lado que ele é ruim, vou jogar desse. Então existe uma relação diferente, uma relação de cooperação. Nós temos os jogos cooperativos que a gente usa muito. Por exemplo, jogador de futebol, estamos fazendo um joguinho lá, ele vai e marca o gol. A hora que ele marca o gol, ele escolhe um time o jogador do outro time para trocar o colete ou a camisa. Então, agora ele está jogando num time que ele acabou de marcar o gol. Então, quebra essa coisa eu contra o outro. E tem uma série de técnicas que a gente está trabalhando
o sistema de cooperação, diferente da competição. Depois a escola gera muita competição, a escola gera violência, e depois vai fazer projetos para diminuir a violência na escola. Vamos lá. Então, os esportes de competição, por exemplo, né? Então tem muita gente querendo colocar esporte de competição na escola. Porque na escola tem a educação física escolar, que é diferente de esporte competitivo. É outra coisa. A educação física escolar ela está direcionada para promover o desenvolvimento do aluno e não acirrar a competição. Uma coisa incrível, que tudo bem que no começo nem era tão assim, mas a gente foi desfocando do humano na escola. Por quê? Porque o foco ficou no currículo. Eu não preciso conhecer o aluno. Eu preciso conhecer o conteúdo do currículo. Depois eu pego esse currículo e introjeto no aluno. Agora, numa cultura de paz, o foco está no indivíduo. Então eu preciso conhecer cada indivíduo. O foco está na relação professor-aluno. Os dois vão crescer, mas eu tenho consciência disso. Numa cultura de paz dentro de uma escola, a escola vai crescer, aquela turma vai crescer junto. E cada um vai ter um papel, professor de professor e o aluno de aluno. Mas são indivíduos crescendo numa comunidade. Todos os outros agentes escolares também são educadores. Porque daí entra outro aspecto interessante, é que numa cultura de violência não tem método. Não tem método. Porque fala-se que não precisa de método educacional. Nós pegamos cada pedacinho melhor de um método e construímos lá alguma coisa e vou aplicando assim. Não funciona. Não funciona. Por quê? Um método, ele prevê que existe uma consistência interna. Cada ação do método, ela está em sinergia, em sistema de cooperação com a outra ação, com a estrutura da sala de aula, com o jeito do professor ministrar a aula. Por exemplo, no método Montessori, no nosso, nós começamos com o que o aluno mais gosta. É lúdico. Daí eu vou dar aula para professores, preciso explicar o que é lúdico. Nós não sabemos nem mais o que é lúdico. Nós ficamos tão teórico. Lúdico é gostoso. Eu gosto de fazer, eu tenho interesse em fazer. Então tem muito aluno aí diagnosticado com TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, porque ele não faz aquilo que ele gosta. Agora, esse aluno vem pra gente, a gente deixa ele fazer o que ele gosta. Daí o pai fala assim, nossa, mas eu não estou reconhecendo esse meu filho, não. Aqui ele é uma pessoa, na escola ele é outra. Nós deixamos ele fazer o que ele gosta. Nós queremos. Ali é o fiozinho do novelo que a gente vai puxar. É começando pelo que ele mais gosta. Porque isso foi que a espiritualidade contou para mim, eu nunca esqueci essa história. Ele falou assim, se o aluno gosta de bombom, de chocolate, bombom de chocolate, mas ele não gosta do papel prateado, ele gosta do papel dourado, a gente dá o bombom para ele. A gente troca o papel e dá o bombom. Então, aí que está a arte do professor. Se ele estiver prestando atenção no aluno. Então, no método Montessori, por exemplo, as atividades ficam todas nas estantes. E o aluno vai lá e pega a atividade e põe no chão ou numa mesinha e vai fazer aquela atividade. E vai demorar o quanto tempo ele quiser para fazer aquela atividade. E o professor vai estar ali de perto dele para ajudá-lo no que for preciso e necessário. Mas ele não vai intervir, ele vai deixar. No método tradicional, o professor fica na frente, vai colocando as coisas na lousa e é o ritmo do professor, não do aluno.
No método Montessori já é o ritmo do aluno. Percebe que o método muda tudo? Bom, tem bastante coisas aqui que... Uma coisa que, só para estar terminando, as escolas normalmente são estruturas de concreto. Então nós gostamos de fazer nossas atividades em clube social, junto à natureza, porque a natureza ela é mais equilibrada, é mais harmônica com o todo. E só o fato de a gente estar perto da natureza, pés descalços na terra, no chão, nós vamos nos harmonizando pelo simples fato de estar na natureza. E nós estando na natureza, nós vamos nos reconectando com o nosso centro, com o nosso Deus interior, com o nosso self, nós vamos nos alinhando. Porque as crianças hoje acham que o leite sai da caixinha. E a caixinha você compra no supermercado. Não tem vaca na história. Nós vamos distanciando. Nós vamos nos desumanizando. Então, tudo bem ter alguma estrutura de concreto, mas não perder de vista a relação com a natureza. Uma vez, eu estava dando aula para um aluninho de 5 anos de idade, e a atividade que a gente foi fazer, ele era de classe social alta, foi subir em árvore. Foi a coisa mais espantosa que nós fizemos, subir em árvore. Daí eu lembro que ele ficou desesperado. Ai, uma formiga andando nele, olha só. A gente não... A avaliação numa cultura de violência está no conteúdo. A avaliação numa cultura de paz está no próprio desenvolvimento do aluno. No conteúdo, nós comparamos assim, o aluno com tantos anos tem que ter aprendido isso. Não aprendeu, ele é deficiente. Ele tem dificuldade de aprendizagem. Ele está atrasado. Agora, nós avaliamos o quê? O desenvolvimento do indivíduo em relação a ele mesmo. E não só isso, eu faço a minha própria avaliação na minha relação com aquele aluno. Eu me desenvolvi com essa relação? O que eu melhorei quando eu comecei a dar aula para esse indivíduo? Então, para terminar, o que a gente poderia chegar à conclusão, que eu chego à conclusão? Nós precisamos construir juntos um novo modelo de educação. Um novo modelo de educação para a paz. Existe um modelo, hoje, de cultura de violência que está falido. Existe um modelo novo que a gente quer construir. Só que não dá para remendar esse velho aqui. Já está cheio de remendo. É um puxadinho. Tem puxadinho de tudo quanto é lado. Tem interesses, milhões de interesses díspares, incongruentes, que não dá mais para remendar isso aqui. Então nós precisamos pegar esse modelo novo, vamos construir ele vai crescendo e esse aqui vai diminuindo. Para a gente passar de um modelo para o outro. E isso precisa ser feito por todos nós. Por quê? Vamos dizer assim, que essas crianças que estão chegando, elas não vão se adaptar ao modelo de cultura de violência. Nós vamos ter muitos problemas se a gente insistir nesse modelo. Essas crianças que alguns chamam de, nem índigo mais, né? Cristal, arco-íris, etc. São crianças que já vêm com sistema operacional, Windows 20 instalado. Não vai funcionar nesse modelinho nosso de cultura de violência. Então, o nosso desafio é construir um novo modelo de educação baseado na cultura de paz e do amor. É isso aí, gente.
Eu espero que tenha gostado aí. Fico aberto aí às críticas, às perguntas. Fique à vontade. Sim, podemos, sim. Nós temos em várias áreas cultura de paz se desenvolvendo. Eu acho que vai meio assim, meio aos trancos e os barrancos, né? Porque a gente está muito acostumado à cultura de violência. Então, quando a gente fala em cultura de paz, às vezes as pessoas pensam assim, é um monge. Tem outros que pensam assim, me deixa em paz. Cultura de paz é legal porque só se me deixando em paz aqui tá bom. E não é isso, né? Tem uma fala de Jesus que ele fala assim, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, né? Porque quando você começa a ampliar a consciência, gera muita discordância e gera muito conflito. E cultura de paz não é a eliminação do conflito, mas a solução do conflito ou a reelaboração do conflito de forma pacífica e pacificadora. Mas ela não elimina o conflito. Então ela estimula o diálogo, a reflexão, de forma pacífica. Então nós observamos assim, por exemplo, na área jurídica, na área da justiça, nós temos aí um movimento de criação da justiça restaurativa, muito bacana. A justiça nossa é predominantemente, essencialmente punitiva. A justiça restaurativa já é levar a consciência de todos os atores envolvidos naquele delito, inclusive quem praticou o delito, a consciência das consequências daquele ato para todas as pessoas envolvidas e quais ações poderiam ser tomadas a nível pedagógico como uma prescrição de um trabalho para que aquela pessoa que fez o delito possa consolidar esse conhecimento, essa consciência, internalizar nela a ponto dela espontaneamente não fazer mais sentido para ela aquilo que ela fez. Então, assim, existe isso na nível da justiça, existe na nível da saúde, que nós precisamos retomar bastante isso. Existe um programa nacional de humanização da saúde. Enfim, existem em todas as áreas. Os próprios conselhos de cultura de paz que nós estamos estimulando, o que eu observo é o seguinte, que as pessoas vão participar, ou as pessoas não entendem de forma geral, não entendem nada o que é a cultura de paz, não entende de política pública, quando é pessoa da sociedade civil, mas tem boa intenção. E acabam, assim, não sendo muito produtivo ou conselho, mas para as pessoas que estão participando é uma experiência interessante. Então a coisa vai caminhando, ela vai, assim, talvez não no passo que a gente gostaria. Tanto é que nós estamos tendo guerras em andamento aí, com expectativas aí. Francisco de Assis fala assim, né? Vamos fazer o que a gente pode e o que não pode a gente aceita e ter sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Mas a gente vai trabalhando e a cultura de paz, ela começa no indivíduo, porque a sociedade é feita por indivíduos. Então, o ponto principal, eu acho, do desenvolvimento da cultura de paz é as pessoas se voltarem para dentro e fazer a conexão com o seu centro, com o seu Deus interior. Esse é o primeiro passo. Depois as coisas vão internamente para aquele indivíduo se harmonizando e ela vai espraiando essa cultura de paz naturalmente ao seu redor, através de gestos, através de comportamento mais civilizado, mais pacífico, pacificador. Então é um processo que está se desenvolvendo, inclusive se manifestando em políticas públicas. Então, eu acho, agora não sei se eu posso falar abertamente o que eu acho, é o seguinte, o que eu tenho percebido, eu até brinco assim, eu classifico que tem pessoas que são simpatizantes da paz, outros são amigos da paz,
outros são trabalhadores da paz. Esse, o trabalhador da paz, é aquele que está fazendo um trabalho consigo mesmo. E tem os guerreiros da paz, aqueles que são mais aguerridos, né, no sentido de mais incisivo, mais determinado, e tem uma missão assim, mais aguerrido, que são os guerreiros da paz. Agora, essa questão que você abordou tem várias perspectivas. A gente pode falar assim, a pobreza é o motivo. Talvez seja, talvez não. Quando eu convivi lá na comunidade de alta vulnerabilidade social e muita pobreza, eu conheci pessoas lá que não tinham problema nenhum. Estavam num estado de paz muito maior do que o meu, por exemplo. Agora, o que a gente deve levar em consideração, que fora os simpatizantes, os amigos, os trabalhadores e os guerreiros da paz, tem aqueles também que não querem saber de paz, que eles trabalham pela violência. Pessoas, consciências inteligentes, consciências determinadas, às vezes muito mais determinadas do que os trabalhadores da paz. Eu sempre me lembro de uma frase do Martin Luther King, que ele fala o seguinte: o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, existe psicopatas, existe sociopatas, existe uma indústria da guerra, que é a indústria mais rica do planeta. Existe a indústria da doença. Então, essas pessoas não estão preocupadas com paz. Pessoas, instituições, elas estão preocupadas justamente em fazer ao contrário. E fazem bem feito. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo também, de achar que, mas a pobreza, ou o outro aspecto, ou, não teve sorte, sei lá o quê. Tem vários aspectos. Principalmente, quem quer se aproximar da política, a política não é lugar para ingênuos. Então, a gente precisa ter muita consciência, muita firmeza, muita paz e muito amor, mas temos que não ser ingênuos. Tem uma frase de Jesus que ele fala assim: seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Eu acho que é mais ou menos por aí. Só um comentário sobre algumas coisas. Quando a gente ouve falar de educação e cultura de paz, via de regra, as pessoas falam de ensinar valores. Só que o que eu penso e que nós pensamos é que o que nós queremos é fazer com que a pessoa se conecte com a sua fonte interior, e lá nessa fonte interior já existe, poderíamos falar assim, o arquétipo desse mundo de paz e de amor. E daí ela vai expressar, ela vai dar vazão a essa energia interior dela, que já está lá, para fora. Então ela vai passar pela sua alma. A gente chama em psicologia, quando essa energia faz esse movimento de dentro para fora, de... esqueci. Já lembro já. Essa energia que vem de dentro para fora, libido. A libido. Então ela vem de dentro para fora e banha o corpo, e depois ela vai para fora do corpo através da nossa convivência social. Então, assim, eu me preocupo quando a gente fala de valores e querer ensinar o valor de fora para dentro, porque a gente cai no modelo antigo, que é do modelo do currículo, do conteúdo. Então, você corre o risco de virar um cara moralista, um professor moralista, ensinar o que é certo, o que é errado.
A nossa proposta é justamente o contrário. Nós vamos ajudar o aluno a fazer o contato com o seu self, com o seu Deus interior, com a sua fonte interior, e a partir dali ele vai ser transformado de dentro para fora, de uma energia que já está dentro dele, e ele vai expressar isso para fora. E isso aí é um desafio para a nova educação, eu acredito. Eu sugiro um documentário que tem até no nosso canal Planeta Paz, chama Educação Proibida, muito bacana, documentário muito bem feito, dá para a gente refletir bastante. Outra coisa que você falou, Vitor, nossa, eu estava pensando nisso hoje, cara, olha só como são as coisas, né? Coisa de louco, né? Eu estava pensando nessa questão da matemática, porque eu vejo assim, as pessoas, tem uma frase do Jung que ele fala assim, as pessoas não sabem pensar, por isso preferem julgar. E no Evangelho está escrito lá, não julgue. Daí você vai, quando você entende isso, eu pelo menos, quando eu entendi isso, eu tirei um peso das minhas costas. O que é não julgar? E daí quando eu encontro com uma pessoa, eu falei, mas você está julgando. Nossa, é difícil, não consegue entender. Então assim, a gente pensar é difícil porque inclusive a gente tem o hábito de julgar. A gente transformar o hábito de julgar no hábito de não julgar. E daí a gente vai começar a pensar melhor. Tem um sistema de pensamento de Aristóteles, hoje Aristóteles apareceu bastante aqui, que é o silogismo, que é aquela coisa assim, você tem duas premissas e uma conclusão, né? Então, eu tenho um carro, todo carro é vermelho, portanto, o meu carro é vermelho. Parece uma coisa simples, mas se você vê umas frases nesses argumentos, nós estamos falando de política aqui, de política não partidária, mas de política, os argumentos que as pessoas usam e elas convencem as outras, você vê que são argumentos fracos. As premissas são furadas. É como se ela falasse assim, eu tenho um carro, todo carro é vermelho, portanto meu carro é amarelo. A conclusão é uma falácia. Então, ela consegue convencer isso porque as pessoas não conseguem pensar. E essa lógica do pensamento do silogismo é uma lógica que a gente aprende na matemática, fazendo contas, fazendo equações, porque ali você pode até falar assim, mas nunca usei uma equação de segundo grau, ou uma derivada, uma integral no meu dia a dia, mas você usou a lógica que está implícita para resolver aquela equação. Você aprendeu a lógica, e essa lógica a gente usa no pensamento. É uma matemática com palavras. É muito interessante isso. E eu estava fazendo uma pesquisa, né? E eu perguntando para as pessoas que eu conheço, que eu vejo assim que tem dificuldade, eu tento explicar e não tem jeito. Eu falei, mas como que você era de matemática? Daí a gente vai tendo indícios, né? Lógico que a gente não vai julgar para o outro lado, mas tendo indícios de que isso pode ser pode conter alguma verdade. Assim, você me fez lembrar da sua primeira fala, dos tempos que nós estávamos dos homens das cavernas, onde eles se reuniam para ir sair para caça, para poder trazer alimento para a tribo. E saíam para uma luta feroz com animais gigantescos, pesadíssimos, muito mais fortes que ele, e ele saía com uma lança na mão. Então, ali a gente tem uma base de sobrevivência com uma prática, uma vivência de muita violência, muito sangue, muita violência, né? E daí nós fomos caminhando aí na história da humanidade até que nós não precisávamos mais sair atrás da caça, porque nós conseguimos criar os animais no início
da pecuária, começamos a plantar as plantas para poder colher e comer. Então daí nós não precisávamos mais sair à caça dessa maneira. Mas ficava aquele resquício, aquela fissura aquela vontade que vinha de dentro, não sei de onde, de continuar fazendo a caça. Então, existe uma teoria que diz que aí foram surgindo os esportes. Em vez de a gente reunir as pessoas para sair caçando um animal, a gente reúne um time de futebol. Em vez de espetar, apesar que a gente tem esporte que é lançamento de dardo, né? Arco e flecha, tiro, etc. Mas aí a gente chuta a bola no gol. Fazer o gol seria a simbologia de você matar o animal. O que eu quero dizer é que de uma ação violenta, quando ela não foi mais necessária, a gente acabou simbolizando ela. Em termos de psicologia, a gente fala assim, foi subliminada, ela foi transferida para uma outra atividade mais sublime, mais civilizada, que é suportável socialmente. Então, o que eu imagino é que em algum momento aí nós perdemos o caminho natural desse desenvolvimento e acabamos fortalecendo a questão da violência, do primitivo. Então, por exemplo, a gente continua fazendo guerra, fazendo essas coisas, atrocidades, coisas aí, porque isso aí já devia estar extinto há muito tempo, se a gente fosse considerar um desenvolvimento natural, histórico natural. E a gente, não sei porquê, a gente perdeu esse caminho. E agora nós estamos, parte da humanidade está para partir para uma nova etapa, novo ciclo. Quando você falou assim de quando a gente deveria começar a escola, o processo educacional sistematizado, formal, começaria as suas atividades, com quantos anos? Eu fiz uma palestra uma vez que eu falei que devia começar quando na concepção. A mulher está grávida, já deve ter o acompanhamento do processo educacional, porque aquele indivíduo que está ali já sofre as consequências do ambiente que agora ele está conectado. Então ele já está sofrendo influência da cultura que ele vai nascer, seja da mãe, seja da família, seja do bairro, seja do estado, do país e do momento que o planeta está vivendo. E depois ele nasce, continua tendo esse acompanhamento e daí sim ele entraria na escola. É só para uma forma de dizer que a gente deveria, né, se preocupar com a educação desde a concepção. Em relação à escola cívico-militar, o que eu ouvi aqui, eu acompanhei muito pouco isso. Posso falar que eu peguei assim um pedacinho de uma palestra que teve lá, e eu vi falando assim sobre a escola cívico-militar, falando de amor e disciplina. Foram as duas palavras que ficaram mais firmes na minha lembrança aqui. E tinha um outro pessoal que era contra, que continuava falando do mesmo sistema educacional. Quer dizer, a questão de ser cívico-militar, não sei se isso é um problema, porque tem igrejas, por exemplo, denominações religiosas, que são muito rígidas. E uma vez eu ouvi assim, da espiritualidade, que tem certas almas que procuram esses espaços mais rígidos, porque ela sente que ela precisa de um espaço mais rígido, senão ela acaba se descambando. Então ela vai procurar esses lugares que tem mais rigidez, para ela faz bem, e acaba fazendo bem mesmo. Então, de repente, poderia ter alunos, a gente não sabe das vidas passadas desses alunos, que o ideal seria uma escola cívico-militar. E
tem disciplina, tem amor, tem todo um contextual de militar. E qual é o problema? O problema eu vejo assim que querem impor isso para todo mundo, né? Então, talvez para algum grupo de almas ali seja o melhor lugar para ela estar mesmo, né? Não sei. Isso eu estou só levantando mais um ponto para a nossa reflexão. Olha, considerações finais, só agradecer a oportunidade, muito bacana. E agora, educação, eu acho que a gente precisava estudar o Evangelho, sabe? Porque está tudo ali, né? Tá tudo, como fazer, o que fazer, está tudo ali. Basta a gente ter assim uma mente aberta e se aprofundar, que não precisamos mais de nada. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.